O alemão Karl Friedrich Otto Wolff é uma das figuras mais enigmáticas e contraditórias do alto comando nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1900, Wolff cresceu em uma Alemanha que se transformava rapidamente após a Primeira Guerra, marcada por crises políticas, econômicas e pelo clima de radicalização que favoreceu o surgimento de movimentos extremistas. Hoje vamos conhecer a sua história e a sua relação com a rendição de Caserta. Quando se juntou ao Partido Nazista em 1931, encontrou no projeto de Hitler e principalmente na proteção oferecida por Heinrich Himmler um caminho direto para o poder. A ascensão de Wolff dentro das SS foi meteórica. Em poucos anos, ele se tornou chefe de gabinete de Himmler, uma função extremamente estratégica que o colocava no centro da engrenagem administrativa da polícia secreta e do sistema de repressão do regime. Ele não era um planejador intelectual como Reinhard Heydrich, mas era um operador eficiente, capaz de transformar as ordens de Himmler em estruturas práticas, coordenando as ações diretas. Sua assinatura aparece em inúmeros registros ligados ao aparato de deportações, transferências de prisioneiros e comunicação interna da SS. Para Hitler, Wolff era um oficial confiável. Para Himmler, um administrador indispensável. Quando o eixo ocupou a Itália após a queda de Mussolini, em 1943, Wolff foi enviado para assumir uma das funções mais delicadas da guerra, a chefia das SS e da polícia na Itália ocupada. Neste posto, tornou-se o segundo homem mais poderoso do aparato de repressão alemão no país. Ele era responsável por administrar a ordem interna, combater a resistência e manter o controle sobre regiões estratégicas do norte italiano. Apesar de, no pós-guerra, ter tentado minimizar sua participação, seu nome está diretamente ligado a deportações de judeus e à violência que marcou o período da ocupação alemã na Itália. Mas, apesar disso, é justamente na Itália que Karl Wolff se torna um dos personagens mais importantes do fim da Segunda Guerra Mundial. Caserta fica próxima a Nápoles, no sul da Itália, que foi a primeira parte do país a ser liberada. Assim que dominaram Caserta, os oficiais, generais e o alto comando americano veio para cá imediatamente. E aqui aconteceria também o ato final da guerra na Itália. Em 1945, com o colapso iminente da Alemanha, ele iniciou contatos secretos com representantes dos Estados Unidos. Em Berna, na Suíça, Wolff se encontrou clandestinamente com Alan Dulles, chefe da OSS, a futura Central de Inteligência Americana, CIA. Essa negociação secreta ficou conhecida como Operação Sunrise, um esforço para obter uma rendição parcial das forças alemãs na Itália, independentemente da Frente Oriental e sem o consentimento direto de Hitler. Esse é o Palácio Real de Caserta. Nesse local, na Segunda Guerra Mundial, 1 milhão de alemães se renderam aos aliados. E a história dessa rendição é, no mínimo, controversa. O que mais intriga na rendição de Caserta foi o fato dos alemães se entregarem, se renderem tão pacificamente. Vamos lá no palácio ver onde foi a sala da rendição. A situação era delicada. Se fosse descoberto, Wolff poderia ser imediatamente executado por traição. Mas ele acreditava que abrir um canal de comunicação com os aliados ocidentais poderia garantir um fim menos catastrófico para as tropas alemãs na região. E talvez também salvar sua própria vida, apesar dos crimes que já havia cometido. Nesse cenário, o general Wolff percebeu que resistir até o último homem não traria nenhuma vantagem. A ordem de Hitler era clara: destruir tudo, pontes, fábricas, represas, cidades inteiras, caso os aliados avançassem, e resistir até o último homem. Era o chamado plano de terra arrasada. Mas Wolff discordava disso tudo. Mais que isso, sabia que não havia como escapar da derrota. Foi então que iniciou, ainda em janeiro de 45, tentativas de contato com os aliados.
Esses contatos só foram possíveis graças à intermediação silenciosa da Igreja Católica, especialmente por meio de padres e diplomatas ligados ao Vaticano, que facilitaram o envio de mensagens até a Suíça, onde operava a OSS, sob o comando de Allen Dulles. Aí nasceu a base para a rendição alemã na Itália. O Vaticano, oficialmente neutro, tornou-se o canal mais seguro para a circulação de mensageiros alemães e documentos secretos. À medida que esses contatos avançavam, a situação no campo de batalha se deteriorava rapidamente. Os aliados avançavam pelo Vale do Pó. Os partisãos italianos, ligados ao Partido Comunista Soviético, libertavam cidades antes mesmo da chegada das tropas aliadas, o que assustava a Igreja especialmente, e também os americanos. Imaginarem uma Itália liberta pelos partisãos e comunista era um pesadelo. E o comandante alemão da frente, o general Oberst Heinrich von Wittengloff, já não acreditava em ordens vindas de Berlim. O sinal verde para a capitulação se acendeu. Restava apenas encontrar uma maneira de fazer isso sem provocar represálias internas do alto comando alemão. Diante disso, os aliados determinaram que nenhuma rendição seria válida sem assinatura formal diante do quartel-general aliado. E para que isso fosse marcado, essa rendição, foi exigida uma prova de que Wolff tinha a autonomia e o comando de todas as tropas alemãs na Itália. Os aliados queriam comprovar de que Wolff tinha o acesso interno ao comando alemão, demonstrar que Wittengloff estava ciente das negociações e que Wolff tinha o poder real para influenciar esta rendição. Pois, durante as negociações na Suíça, os americanos, especialmente Allen Dulles, desconfiavam profundamente de Wolff. Não sabiam se ele estava realmente autorizado a negociar, tentando ganhar tempo ou apenas buscando salvar a própria pele. Então, pediram, além da prova documental de autoridade, a libertação imediata de prisioneiros. Esse ato serviria como uma demonstração do poder real de Wolff, provando que ele tinha influência sobre os comandos alemães e garantindo que as negociações não eram uma farsa. Foram então libertados judeus e deportados do campo Bolzano-Bozen. Era um campo de trânsito e repressão sob controle alemão. Também foram libertados partisãos e prisioneiros de destaque mantidos pela SS, especificamente nomes que a igreja e organizações humanitárias haviam sinalizado como em risco de execução durante uma retirada. Pediram também a garantia de que não haveria execuções de represália no norte da Itália. Wolff, então, aceitou a exigência e tomou medidas concretas. Interveio diretamente em ordens de execução, autorizou a liberação de grupos detidos em Bolzano e outros locais e impediu o transporte de prisioneiros para campos na Alemanha. Isso foi visto pelos aliados como um sinal claro de que Wolff tinha um poder operacional real e não estava blefando, mantendo seu acesso direto a unidades das SS e da Wehrmacht. O Vaticano acompanhava tudo e relatava a Allen Dulles quantos prisioneiros estavam desaparecendo, os rumores de evacuações mortais e listas de nomes em risco. E essas informações ajudaram os aliados a exigir a libertação de detidos específicos. Superado esta prova, o caminho para a rendição de Caserta estava aberto. O Palácio de Caserta, o Palácio Real de Caserta, sede do Reino Espanhol de Nápoles e das Duas Sicílias, um luxuoso palácio que rivalizava com Versalhes em tamanho e ostentação, era a sede do 15º Grupo de Exércitos do general britânico Harold Alexander. No dia 28 de abril, representantes de Wolff foram discretamente escoltados até o sul da Itália. A viagem foi feita em absoluto sigilo, para evitar que fanáticos do regime, ou mesmo os partisãos, os interceptassem. Na manhã de 29 de abril de 1945, os alemães chegaram ao Palácio Real de Caserta. O clima era tenso, mas inevitável. Sobre uma mesa simples, diante de oficiais americanos e britânicos, foi apresentado o documento intitulado Instrumento de Rendição das Forças Alemãs na Itália. Ele ordenava a rendição incondicional de todas as tropas alemãs e fascistas operando na Itália, no oeste da Áustria e no sul da Eslovênia. Todos os armamentos, veículos, posições defensivas e depósitos deveriam ser entregues. Nenhuma ponte poderia ser destruída, nenhum ataque poderia ser lançado contra tropas aliadas ou partisãs. Era o primeiro passo para o fim total da guerra no fronte italiano. A partir daí, e com a intervenção da Igreja Católica, muitos emissários, padres, buscaram tropas alemãs em vários pontos
da Itália para negociar a rendição às tropas aliadas mais próximas, como aconteceu com a rendição em Fornovo da 148ª Divisão Alemã às tropas brasileiras, as mais próximas da posição alemã. Os representantes alemães assinaram. O general Alexander, em nome dos aliados, aceitou. A rendição deveria entrar em vigor em 2 de maio, ao meio-dia, dando tempo para comunicar todas as unidades e evitar confrontos desnecessários, como aconteceu em Fornovo. Foi nessa sala que ocorreu a rendição alemã. Bem naquele canto, onde estão aqueles 2 banquinhos, ali tinha uma escrivania, esses móveis não estavam aqui, foram retirados exatamente pelo risco de bombardeio, e os americanos aceitaram a rendição de 1 milhão de soldados alemães. Mas para essa rendição acontecer, foi preciso uma negociação que envolveu a máfia, a Igreja Católica e o futuro comandante da CIA americana, Central Intelligence Agency. A rendição alemã foi muito mais uma negociação política prevendo um futuro para a Itália do que um ato militar. E ocorreu aqui. A assinatura em Caserta foi um golpe mortal nas últimas esperanças alemãs. Quando a notícia chegou ao norte da Itália, unidades inteiras depuseram as armas. Cidades como Turim, Milão, Gênova, Veneza foram tomadas com pouca resistência. O aparato alemão desmoronou rapidamente. A guerra na Itália estava oficialmente encerrada. Em retrospecto, Caserta foi a culminação de semanas de articulações que envolveram generais alemães, dispostos a negociar, agentes aliados habilidosos e, silenciosamente, a Igreja Católica, que forneceu os corredores invisíveis para que o diálogo pudesse existir. Foi o momento em que a diplomacia secreta encontrou o desespero militar, resultando em uma rendição que salvou milhares de vidas e evitou a destruição total de uma das regiões mais importantes da Europa. Caserta foi, acima de tudo, o ponto final de um processo que começou nas sombras, cruzou fronteiras e culminou no salão luminoso de um palácio italiano. Ali, em poucas páginas assinadas, com mãos trêmulas, terminou a presença alemã na Itália e abriu-se o caminho definitivo para o fim da guerra na Europa. E o general Karl Wolff? A mediação não apagou o passado dele. Após a guerra, ele tentou se apresentar como um negociador humanitário, como um general que teria ajudado a encurtar a guerra. E, de fato, suas ações na Operação Sunrise o pouparam das penas mais pesadas em Nuremberg. Mesmo assim, ele não conseguiu escapar totalmente da justiça. Em 1952, foi condenado na Alemanha por envolvimento com deportações. E em 1964, um novo julgamento reafirmou suas ligações diretas com crimes cometidos pela SS. E ele recebeu uma sentença de 15 anos de prisão, os quais cumpriu apenas uma parte e foi libertado em 1969, vivendo até 1984, dando entrevistas, consultando autores de livros sobre o período e buscando reescrever sua própria imagem. Sua trajetória permanece marcada pela contradição. Um dos homens mais poderosos da estrutura de repressão nazista, diretamente envolvido no funcionamento da máquina alemã e, ao mesmo tempo, o negociador da rendição que encerrou a guerra na Itália. Sua história ajuda a ilustrar a complexidade do fim do Terceiro Reich. Um regime em colapso, cheio de traições, acordos secretos e personagens que tentavam sobreviver às ruínas do mundo que ajudaram a construir. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!